Fala pessoal, tá começando mais um Pode Prevenir, o podcast que protege você, sua família e suas conquistas. Eu me chamo Kleber Gouveia, sou engenheiro civil, engenheiro de segurança, especialista em prevenção contra incêndio e estou aqui com Mariana Machado, popularmente conhecida como Mari. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Mariana, eu sou arquiteta e urbanista. Eu trabalho na Arrogo, nessa área de prevenção contra incêndio há 3 anos. Atualmente, eu sou responsável pelo setor de projetos da empresa. E o nosso tema de hoje é o que diferencia um projeto de prevenção comum de um bom projeto de prevenção contra incêndio. E aqui a gente tem um caso muito emblemático, né? Que é o caso de um galpão, de um cliente que procurou a gente. Ele estava ali preparado para ter um gasto e através do dimensionamento, enfim, através de... A gente vai contar ao longo do podcast como que a gente conseguiu fazer ele economizar R$ 50.000. Então, vamos lá. Mari, qual é a diferença de um projeto comum e de um bom projeto de prevenção contra incêndio? Beleza, Kleber. É um projeto comum, é aquele mais genérico, aquele que todo projetista, seja ele experiente, não experiente, ele consegue fazer. E um bom projeto é aquele personalizado. E quando a gente traz para a área de prevenção, um bom projeto de prevenção contra incêndio é aquele que a gente faz em conformidade com as notas técnicas, com as NBRs, né? O projeto que a gente não faz somente para aprovação, mas um projeto que a gente faz pensando na execução, né? Porque existe essa diferença. O projeto que você faz olhando ali a norma do seu ladinho, você vai lá, beleza, eu tenho que ter 10 extintores, então eu vou colocar aqui 10 extintores, um a cada 15 metros, um a cada 15 metros. Mas você não considera como é que vai ser instalado no local. O que tem ali no local? Será que, de repente, vamos pensar aqui numa edificação comercial. Será que eu não tenho ali cadeiras, mesas, eu não tenho bancadas, né? Eu não tenho ali os alimentos que ficam expostos, né, para vender, enfim. A gente precisa considerar o layout, a funcionalidade do local. Então, um bom projeto considera tudo isso. E um projeto comum não considera. Perfeita, Mari. Excelente reflexão. Então, assim, um projeto comum é um projeto que você faz o projeto, até seguindo as normas, mas é diferente de um bom projeto onde você traz o cliente para perto, né, e Sim, considera toda a função ali do negócio dele, traz ele para perto e pensa em tudo. Então, assim, eu poderia dizer que um bom projeto é um projeto que a gente tem uma visão mais 360 de como funciona. sim. O que eu penso aqui, Mari, talvez até alguns casos que a gente encontra de material ali na frente do extintor, ou às vezes na saída de emergência, pode ter a ver com esse projeto que não é pensado como um todo, né? É. Inclusive, já vi isso acontecendo, já vi isso em mercados. É muito comum a gente encontrar com extintores escondidos, às vezes em galpões, quando a gente tem ali diversas prateleiras, a gente não considerou no projeto ali a prateleira, mas tem o extintor, e aí o extintor ele não fica acessível, né? E é muito importante que a gente tenha todos os equipamentos visíveis, de fácil acesso, sem nenhuma barreira física, né? Algo que a gente não consiga utilizar em caso de incêndio. Então, é muito importante que a gente considere o layout, né? Que a gente chama a distribuição do imobiliário, de tudo que vai ter na edificação. Perfeito, Omari. E, assim, essa responsabilidade é do projetista ou o projetista ele pode, assim, fazer o projeto e falar assim, ó, meu projeto está feito, o cliente que pense nisso. Como é que você vê essa responsabilidade de pensar nessas obstruções? Certo. Um bom projetista, ele já vai considerar isso no projeto. Ele não vai deixar para que o cliente resolva. Não vai falar, não, cliente, o problema é seu. Não é isso. O cliente, claro, ele tem um papel super importante na elaboração do projeto, porque ele precisa dar acesso ao projetista para que ele vá até o local, para que ele verifique o que funciona, o que tem ali dentro, o que a gente precisa colocar no projeto, mas acredito que seja responsabilidade do projetista considerar tudo isso no projeto antes que ele seja aprovado pelo Corpo de Bombeiros. Perfeito. Então, posso afirmar que um bom projetista é aquele que pensa em tudo e não deixa para o cliente resolver as coisas. Exatamente. E falando de projeto, Omari, quando a gente pensa ali
assim, a gente fala de diagramação do projeto, né? Quando a gente tem ali o layout do projeto. Sim. Faz diferença a gente ter um projeto que traga mais clareza, talvez assim, a organização do que está dentro daquele projeto pode fazer diferença? Como é que funciona isso? Com certeza, Kleber, faz toda a diferença. Você ter um projeto bem diagramado, organizado, com as legendas corretas, em uma escala que você consiga abrir ali a planta e você consiga enxergar todos os itens, né, que são contemplados nesse projeto, né, nas plantas, nos cortes, na fachada, enfim. Então é muito importante que no momento em que é montada a prancha, né, a gente chama de prancha o papel, né, a folha, que a gente vai, de repente, imprimir ou enviar até mesmo em PDF para o cliente visualizar. É importante que a gente considere a organização, é importante que tenha uma coerência. Então, de repente, eu começando ali pelo térreo, aí eu vou primeiro pavimento, segundo pavimento, terceiro pavimento. Uma ordem, uma clareza, para que fique legível para todo mundo, para que todo mundo consiga entender. Perfeito. Então, assim, um bom projeto ele é pensado tanto para o técnico entender, mas ele também é pensado ali, talvez, no cliente final Sim, e no bombeiro também, né? com certeza, principalmente no bombeiro. Aqui no Rio de Janeiro, como nós falamos, existe esse processo físico. A gente entrega as plantas no corpo de bombeiros, né, de forma física, e o bombeiro vai analisar. Então, de repente, se você não tem um projeto organizado, bem diagramado, com a simbologia correta, de um tamanho que fique legível para o analista, pode ser que ele não entenda. E aí, o que vai acontecer? Ele vai dar lá uma exigência, né, para que o projetista faça o ajuste, retifique o projeto, porque ele simplesmente não entendeu. Às vezes é um ruído na comunicação, e essa comunicação, quando a gente está falando de projeto, a gente faz através da planta. A gente não está ali diretamente do lado do bombeiro, a gente não está falando com ele. A gente entrega o projeto e ele precisa entender o que está no projeto. Então, quanto mais claro for o seu projeto, mais organizado, né, melhor para o analista, melhor também para o cliente, melhor também para o projetista. Porque se está todo mundo entendendo o que está ali no seu projeto, então você fez um bom trabalho, você fez um bom projeto. Não, perfeito. E é sensacional pensar sobre isso porque se eu tenho um bom projeto, eu faço com que o bombeiro, que é meu analista, entenda. Isso vai acelerar o tempo que eu tenho uma resposta e tenho o processo finalizado Sim, com o certificado ou com o laudo. E o cliente também vai entender isso com mais clareza. Já se eu tenho um projeto que talvez seja mais poluído, que não tenha tanta clareza, que não tenha essa comunicação, como você falou, eu sim. vou ter desafio com o cliente na hora de entender e também com o analista. Sim, com certeza. Quanto mais informação você colocar no seu projeto, que seja até ilustrações, se você precisar colocar uma imagem, se você precisar colocar uma simbologia, uma legenda, observações, tudo isso é super válido para que o outro entenda o que você fez ali no projeto. Perfeito. E falando sobre bombeiro, falando sobre arquitetura, Uhum. é, no processo a gente realiza um projeto arquitetônico, depois a gente faz Isso. um projeto de segurança e a gente entrega esse projeto de segurança para o bombeiro para ele analisar. Sim. É, como que você vê essa questão da responsabilidade entre você fazer um bom projeto ou o bombeiro analisar? Porque a gente sabe que tem algumas pessoas que pensam assim, já que o bombeiro vai analisar, eu posso entregar para ele um projeto mais básico e aí eu Uhum. deixo que o bombeiro aponte os erros e isso, teoricamente, me dá uma vantagem, né? Eu ganho tempo. Qual é a sua opinião sobre isso? É uma forma de se pensar, mas eu não iria por esse lado, tá? Acredito que quanto mais informações, se você tiver um bom projeto e o analista, ele vai olhar, nossa, realmente está correto, está bem ilustrado, consigo entender, mais rápido vai sair a sua aprovação, porque ele não vai te dar diversas exigências, né? Não vai pedir diversos ajustes no seu projeto. Então, quanto menos exigências você tiver em um processo, né? Seja de projeto, seja de documentação, melhor, porque vai andar mais rápido o seu processo. Eu vou ganhar esse tempo que eu economizei não fazendo um bom projeto, talvez não tão detalhado, né? Se eu não fizer um bom projeto, eu perco esse tempo na análise, e se eu fizer um bom projeto, eu ganho esse tempo na Sim, análise, né? com É, certeza. é bom lembrar também que muitas vezes, né, a gente trabalha na área, o mundo é um ovo, né? Então, quantas vezes é o mesmo analista, quantas vezes É a gente vai no verdade. mesmo Sim. quartel.
Legal, e é assim, eu reforço a questão de ser um trabalho, eu falo que é um trabalho a 6 mãos, né? O cliente, a gente e o bombeiro fazendo o melhor possível. Sim. E a questão, assim, a gente faz o levantamento, a gente falou no último episódio sobre a importância de ter ali um bom levantamento, e aí eu faço o projeto Isso. arquitetônico e eu vou pro projeto de segurança. Isso. Como é que eu faço essa conexão entre os projetos para que eu tenha um bom projeto? Tá. Um bom projeto de prevenção contra incêndio, na verdade, ele começa na arquitetura, né? Porque a gente está falando da estrutura, da edificação, a gente está falando ali da distribuição dos ambientes, do layout. E quando a gente... Vou levar em consideração aqui saídas de emergência, que é um tópico super importante, e o bombeiro, ele é super criterioso quanto a esse tópico, quanto a essa medida de Polêmico segurança. também. Polêmico também, com certeza. Se eu tenho ali uma edificação, e ela foi construída com pouco espaço ali de escada, né? Uma dimensão de escada que não está de acordo com a população do andar, enfim. Quando a gente chega no projeto de prevenção, provavelmente teremos problemas com isso. É culpa do projetista de prevenção? Não. Isso devia ser visto lá atrás, no projeto de arquitetura, devia ter considerado corretamente a dimensão ali da escada, ou de repente de uma porta, né? A gente precisa já pensar na população, pensar de que forma que vai ser ocupada essa edificação. Quantas pessoas vão estar aqui? Quantas pessoas conseguem passar por essa porta em um caso de incêndio ou por essa escada? Então, quando a gente tem um bom projeto de arquitetura, já é um grande avanço para a gente ter ali um bom projeto de prevenção contra incêndio. Perfeito. E, assim, você citou a questão da saída de emergência. É super polêmico. Vamos falar um Sim, pouquinho sobre isso. Como é que assim, é, a gente visita muito condomínio no dia a dia sim, e a gente vê muita porta presa, às vezes o próprio extintor está servindo de suporte para a porta sim. corta-fogo, enfim, às vezes tem, sei lá, bicicleta no meio do caminho, enfim. Como é que essas próprias mudanças ou próprios hábitos que acontecem dentro do condomínio podem atrapalhar esse bom projeto? Nossa, excelente questão. É realmente um tópico muito polêmico. E eu posso dizer que já vi em um condomínio a porta corta-fogo, que é aquela entre a circulação e a escada, né, de emergência enclausurada, ela estava com uma garrafa PET atrás da porta, porque eles queriam deixar a porta aberta, né? Então, para não bater a porta, para não fechar a porta, eles colocaram, acredito que os próprios moradores colocaram ali uma garrafa PET, né, para não deixar essa porta fechada. Só que, poxa, será que eles de repente não sabem, de repente não entendem que é importante que essa porta corta-fogo ela fique fechada, porque em caso de incêndio é uma barreira, né? Você vai conseguir sair pela escada de emergência se ela estiver fechada. Agora, se você mantém aquela porta aberta, caramba, não existe barreira nenhuma que proteja, né, vamos dizer assim, a sua escada. Então, você não vai ter uma saída segura, né? Então, isso é super importante. Já vi acontecer. E quando vi, óbvio, falei que é super importante ter a porta fechada para não colocarem essa garrafa atrás da porta. Nossa, Mari, sensacional. E assim, é muito importante. Que bom que você trouxe, porque é muito importante para quem mora em condomínio ter essa atitude mais proativa de Sim, entender que se a porta está aberta não é legal, se a fechadura não está funcionando, ou se a porta está com algum defeito e ela fica ali entreaberta, ela não está causando ali o isolamento que deveria, que ela deveria promover para aquela escada. Tem a questão da fumaça, sim, que hoje é o que mais mata na área de prevenção, é a fumaça, causa muitos danos também, né? Então, também é muito importante para que as pessoas falem sobre isso, os síndicos tragam essa questão. sim, com certeza. E, perfeito, e sobre, vamos lá, a gente está falando aqui sobre a questão dessa compatibilização da saída de emergência. Isso. E a questão dos extintores, que também sofrem desse mesmo mal. Muitas vezes você tem um extintor, e aí, por exemplo, teve um caso de um cliente nosso, uma loja, e eu fui visitar essa loja e quando a gente chegou lá, o extintor estava atrás de uma mesa, né? É. Como que a gente consegue também trabalhar essa questão dos extintores, igual essa questão que a gente trabalha na saída de emergência dentro do projeto? Sim, isso também acaba sendo um empecilho, porque a gente, quando faz a instalação de dispositivos preventivos, a ideia é que eles funcionem, é que eles estejam visíveis em um momento
de incêndio, princípio de incêndio, enfim, a gente precisa acessar esses dispositivos. Então, no caso do extintor, isso poderia ser um problema, porque você tem ali uma mesa e você não consegue alcançar o teu extintor. Às vezes, no momento de desespero, você não consegue nem ver que tem um extintor ali atrás da mesa, porque a mesa está na frente, né? Então, muitos casos já vi também de extintores no chão, extintores fora da validade, enfim. São muitos casos que o que a gente pode fazer, na verdade, é conscientizar os usuários da edificação, o proprietário. Então, é muito importante que tenha essa conscientização, que eles também consigam executar o projeto aprovado. Porque, certamente, um projeto que foi aprovado, ele não está prevendo que um extintor fique atrás de uma mesa. Né? Ele está prevendo que o extintor fique em um local Já visível. falando de um bom projeto, né? Sim, a gente está falando de um bom projeto. E um bom projeto, ele deve ser atrelado a uma boa execução. Né? Então, não adianta a gente ter um bom projeto e ele não ser executado da forma correta. Perfeito. Também tem isso. Perfeito, perfeito, Mari. E, assim, a gente tem 4 medidas básicas, né? Que todo local tem, que são os extintores, a saída, luminária e a sinalização. Isso. E como é que quando a gente fala de um projeto, de um bom projeto de segurança, como é que fica essa questão da sinalização? Se quiser trazer um pouquinho também da iluminação, porque eu sei que às vezes elas trabalham ali em conjunto, né? Sim. Como é que funciona isso num bom projeto? Bom, um bom projeto, em primeiro lugar, ele vai ser feito, ele vai ser elaborado de acordo com as normas, né? No caso, as notas técnicas. Cada estado tem a sua nota técnica e cada edificação tem a sua classificação, sua medida obrigatória. E quando a gente traz essas 4 principais medidas, existem critérios que a gente precisa considerar na hora de projetar. Então, de repente, eu preciso ter um extintor a cada 10 metros. Isso precisa ser considerado num bom projeto. Você não pode ter um extintor a cada 15. Ele falou 10 é 10. Né? A norma está pedindo 10 porque a gente sabe que o que está na norma na verdade, o que foi pensado, de repente, num caso de incêndio, é o que a gente precisa fazer, é o que a gente precisa projetar. Então, é muito importante que a gente siga a norma em primeiro lugar. E também que a gente pense no local, na edificação que a gente está protegendo, que a gente está elaborando ali o projeto. Porque, como nós falamos aqui, a gente deve considerar o layout, né, a distribuição ali dos ambientes, do mobiliário. E quando a gente não considera, não adianta você colocar o extintor a cada 10 metros. Se a cada 10 metros, de repente, eu tenho uma mesa, como a gente citou agora há pouco. Né? A gente precisa pensar nessas situações também. E uma coisa muito importante que eu preciso falar aqui, um bom projetista não é o projetista que não erra. Não é o projetista perfeito. Acredito que isso nem exista. Um bom projetista, ele também vai errar. Mas ele vai aprender com o erro dele. Né? Ele vai aprender, ele vai fazer diferente, ele vai fazer melhor. Na próxima, de repente, ele vai acertar. Então, é claro, a gente está visando um bom projeto da forma mais correta possível, mas existem também essas situações em que, de repente, uma falta de atenção, faltou um extintor, faltou uma luminária, né? Agora, voltando para essa questão das 4 medidas. Falei do extintor. Luminária de emergência, é muito importante que fique próximo das saídas, né, de emergência, das escadas, das portas, para, de fato, iluminar aquela saída, né? Porque no momento de incêndio, vem aquela fumaça, escuridão, a gente não consegue identificar, né, onde que está a saída. Então, é importante que a luminária fique próxima ali da saída e juntamente com a sinalização, né? Sinalização sempre apontando para a saída de emergência, sinalização também de extintor. Onde tem o extintor, tem que ter ali a placa do extintor. Né? Então, isso tudo é muito importante a gente considerar, óbvio, de acordo com a norma e pensando também na funcionalidade do local. Aquilo que a gente fala, né? Segurança em primeiro lugar. Sim. Fica a dica aí para os projetistas. Um bom projetista é um projetista que... Olha, um bom projetista, ele também erra, né? Ele não é perfeito. Então, quando a gente começa nessa área de prevenção, ou arquitetura, enfim, isso vale para qualquer tipo de projeto, a gente está aprendendo. É importante que você se esforce, que você tente fazer o correto, que você dê o seu melhor. Um bom projetista dá o seu melhor, mas ele não é perfeito. Incrível, sensacional. E, Mário, um caso que eu vejo muito conversando com clientes nas edificações é assim,
muitas vezes o cliente me questiona assim, aqui, sei lá, todo mundo conhece certificação, a gente trabalha aqui há 10 anos, então eu sei sair da certificação aqui, por que que eu preciso colocar tanta luminária, por que que eu preciso colocar tanta sinalização, se eu já sei sair daqui até de olhos fechados? Como é que funciona isso? Por que que realmente, assim, até nesses casos eu preciso colocar sinalização, eu preciso colocar iluminação e é importante? Sim, super importante. E eu vou te contar aqui uma experiência própria. Eu moro em condomínio, né? Eu moro no nono andar de um condomínio. Eu sei que se eu abrir a minha porta, eu vou seguir em frente, vai ter ali a porta corta-fogo, a escada de emergência, tudo bem. Só que eu tô tranquila, eu tô em casa, eu tô com a luz acesa, não tem nada pegando fogo, eu sei sair dali. Agora, a gente precisa pensar no momento de desespero. A gente precisa pensar no momento que você não vai ter luz, que você vai ter fumaça e você não vai estar saindo sozinho da edificação. Provavelmente terão outros moradores, em caso de loja, provavelmente terão é, outros consumidores, né? E vai estar todo mundo saindo ao mesmo tempo. É um desespero, correria, a gente sabe, infelizmente é assim. Então, a gente precisa considerar essa situação, né? Para isso que a gente projeta e que a gente instala os dispositivos preventivos. Então, assim, um bom projeto pensa também nessa receita do caos que é fumaça atrapalhando a visibilidade, um Sim, incêndio causando ali um impacto emocional sim, e de repente pessoas que não conhecem a edificação ou que têm alguma mobilidade, isso. ou crianças ou idosos. Então a gente, assim, um bom projetista ele também vai olhar para essa parte, não só para quem já está ali na edificação. Sim, exatamente. Um bom projetista, ele vai se colocar no projeto, no momento em que ele está elaborando aquele projeto. Ele vai se colocar ali, de repente, num corredor, e ele vai pensar, para onde eu iria? O que eu faria, né, em caso de incêndio? E acredito, isso é até uma dica que eu falo para todos, assim, todos os projetistas, se vocês puderem, de fato, se colocar no local, pensarem, caramba, o que eu faria? Vai fluir muito melhor, você vai fazer um projeto até mais coerente, porque você vai pensar o que você faria, para onde você iria. E aí você vai pensar assim, tá, beleza, se eu vou para a direita, eu vou colocar aqui uma placa de orientação, né, para o sentido direito. Então, uma seta para a direita, porque você vai para lá. Então, assim, se coloquem no projeto, pensem como se fossem vocês. Ah, perfeito. Uma coisa também que eu já fiz dentro de algumas edificações é pegar o projeto, ir lá no local e falar assim, cara, eu tô dentro dessa sala. Eu não conheço a edificação. Sim, Se eu saísse dessa sala, para onde eu olharia? Para onde que eu vou olhar? Tá, e se essa seta aponta para lá, se eu for para lá, para onde que eu olho quando eu chego lá? É sim, fazer mesmo o trajeto e ver se a exatamente. sinalização e se a iluminação tá coerente, né? Isso. Sair ali de trás do projeto, como É, muita gente fala, o TBC, né? Tirar a bunda da sim, cadeira e ir lá pro, perfeito. Mário, há alguns minutos atrás você trouxe a questão do tipo de edificação. isso. Então, assim, se eu tenho supermercado, não é o mesmo projeto que um condomínio, não é o mesmo projeto que um depósito, não é o mesmo projeto que um hospital. Não. Isso difere. Sim, com E certeza. como que difere, como que funciona para quem, assim, para o gestor de hospital, para o síndico, o que ele precisa entender dessa parte? Perfeito. A gente precisa considerar que cada edificação ela tem o seu risco específico e ela vai ter também as medidas de segurança obrigatórias, né? Então, o decreto do Corpo de Bombeiros, ele apresenta para a gente diversas tabelas, diversas classificações das edificações. Então, um condomínio não vai ter o mesmo, não vai ter o mesmo risco, não vai ter o mesmo projeto de uma loja, que não vai ser a mesma coisa de uma escola, que não vai ser a mesma coisa de um hospital. Cada edificação tem a sua complexidade, tem a sua medida de segurança específica que a gente precisa considerar de acordo com esse decreto, né, com as notas técnicas. Assim como o distanciamento entre dispositivos, isso também pode variar. Perfeito. Mari, tem um caso super emblemático de um cliente nosso que tinha um laudo de exigências, tem um laudo de exigências, tem o certificado aprovado, mesmo assim ele procurou a gente, é, é, ele é da região dos Lagos, e ele quis fazer um novo projeto, Sim. né? Então, assim, na época, ele, mesmo como leigo, ele conseguiu ver o projeto e falar, cara, não é um bom projeto, Uhum. precisou fazer um novo projeto. Você lembra desse caso? Pode falar mais um pouquinho? Acho que isso envolve muito essa questão do debate em um bom projeto. Por que Sim. que o síndico teria o retrabalho, teria o custo de fazer um novo projeto?
Pois é, eu lembro muito bem desse caso. É um bom projeto, como eu falei, ele precisa pensar na execução. Não adianta você ter um projeto que é aprovado pelo Corpo de Bombeiros se o cliente, né, o proprietário, o síndico, o gestor, ele não consegue é, executar o que está no projeto, seja por questões financeiras ou por uma inviabilidade no local, de repente um pilar que não estava considerado no projeto, enfim. É, no caso, nesse caso que você acabou de trazer, acredito que pelo custo, né? O custo de um sistema fixo, que a gente fala sobre sprinkler, que é o chuveiro automático, ou hidrante, é um custo alto, né? E mais uma dica, um bom projetista não superdimensiona, né, as medidas de segurança. Então, se a gente tem ali a obrigação... O que é superdimensionar as medidas de segurança para quem não sabe o que é isso? Tá, perfeito. Se na norma pede que eu tenha 10 luminárias de emergência, né, que são aqueles blocos autônomos de retangularzinho, e o projetista vai lá e coloca 20, possivelmente ele vai ter o projeto dele aprovado no Corpo de Bombeiros. Nunca vi um caso de um analista reprovar por ter mais do que o necessário. Mas temos que pensar no cliente. O cliente que vai comprar essas luminárias. O cliente que vai comprar o extintor, ele vai comprar a placa, ele que vai instalar o sistema de hidrante, né? No caso, ele vai providenciar, né? Questão financeira. Então, a gente precisa pensar nesse custo. Quando você superdimensiona, que é quando você coloca mais do que o necessário, você está falando para o cliente que ele tem que gastar mais. O cliente não quer não gastar tô nem aí mais. pro dinheiro dele, né? Exatamente. O teu projeto provavelmente vai ser aprovado. Mas quando chegar na execução, você vai ver que não precisava daquilo tudo, entendeu? Esse ponto é super importante porque, assim, não é responsabilidade do bombeiro ver se está superdimensionado ou se está subdimensionado. Ele vai saber que o projeto foi aprovado, o projeto está trazendo segurança. Então, essa responsabilidade é do profissional técnico Isso. de projetar o necessário. Exatamente. Pensando ali no investimento do cliente, né? Como você falou, ele já tem investimento alto, ele já vai trazer um investimento na instalação do hidrante, na instalação do sprinkler. Então, se você puder dimensionar da forma correta... Exatamente, já é ótimo, já vai ter uma edificação segura, porque está na norma, você fez de acordo com a norma, você tem ali a quantidade correta, né, a quantidade suficiente de dispositivos preventivos, aqueles dispositivos vão proteger a tua edificação. Quando você coloca mais, você está trazendo mais custo para o cliente. E assim, um projeto de valor, um bom projeto, ele é tão valorizado que, por exemplo, nesse caso específico, onde procuraram a gente para refazer o projeto, pagar um novo projeto foi mais barato do que ter que fazer uma nova instalação. Sim, foi o caso de um projeto superdimensionado. Né? Às vezes, muitos hidrantes onde não precisaria ter hidrante, e é um custo absurdo. É um custo de... Enfim, o sistema fixo é bem alto. Né? Então, a gente precisa considerar. Então, como foi nesse caso, né, desse cliente, é melhor fazer o processo de novo, fazer um novo projeto, um projeto correto, um projeto de acordo com as normas, do que ter que comprar e instalar todos aqueles dispositivos que foram superdimensionados. É muito importante trazer isso porque, realmente, assim, se a gente está projetando um custo muito alto que poderia ser reduzido, claro, aqui eu não estou falando do projeto que tem que ter, mas o projeto que poderia ser reduzido, a gente está dificultando o cliente a fazer a instalação. E aí a gente não vai cumprir o propósito e o objetivo, que é fazer aquele projeto para que o cliente fique mais seguro. Verdade. Mari, você falou aqui sobre superdimensionamento, mas a gente também aqui tem outros casos curiosos. Projetos copiados. Já aconteceu isso? Já passou pela sua mão algum projeto? O que você pensa do famoso Ctrl+C, Ctrl+V? Nossa, gente, péssimo. Por favor, não façam isso nunca. Porque cada edificação é única, cada edificação vai ter ali a sua peculiaridade, né? Então, não copiem. Se eu tenho 2 lojas, tá? Vamos para o exemplo aqui prático. Exemplo prático. Exatamente. Se eu tenho 2 lojas, são 2 lojas que vendem doce, mas não são lojas que têm ali o mesmo metro quadrado, a mesma dimensão ali da porta, de repente uma escada. Não adianta você copiar o que está em um projeto, que de repente até já foi aprovado, e colar no outro. Isso não vai funcionar. Isso não vai funcionar de fato, porque
cada projeto ele deve ser considerado de forma individualizada. Você precisa classificar do zero, você precisa entender qual a necessidade, né? Quais são os dispositivos, quais são as medidas de segurança que eu preciso para aquele projeto. Às vezes, a mesma funcionalidade, né, que tem no caso dessas duas lojas que eu dei como exemplo, não é o suficiente para você ter ali um Ctrl+C, Ctrl+V. Né? Isso não é um bom projeto. Não é bom copiar projeto, então. Não é bom, não copiem, não façam isso. Perfeito. E a questão da... Por exemplo, a gente tem aqui o Corpo de Bombeiros do Estado. Sim. Né? E, assim, como é que funciona essa questão de, às vezes, a gente vê projetos que estão uma simbologia diferente? Uhum. Como é que está funcionando isso? Como é que você tem tratado esses projetos? Como é que está isso? Beleza. Então, Kleber, apesar de termos ali projetos personalizados, projetos pensados na execução, né, da edificação, a gente precisa seguir o que está na norma. A gente não tem como fugir muito do que está na norma. Né? E a norma, ela diz pra gente que existe ali simbologias específicas, porque quando a gente está falando aqui em português, né? Se vem uma pessoa e começa a falar em inglês, nem todo mundo vai entender, né? É a mesma coisa com a simbologia. Então, se a gente coloca a simbologia correta, todos vão entender. Porque é o padrão, é o que está na norma. Então, se a gente seguir, não importa quem vai olhar. Se tem ali na legenda a simbologia correta, a pessoa vai entender. Agora, quando ela coloca uma simbologia que tirou da cabeça dela porque acha que é bonitinha, colorida, enfim. Ou fez o Ctrl+C, Ctrl+V da simbologia de alguém, né? Exatamente, exatamente. Isso pode não funcionar. Pode ser que outra pessoa não entenda. Perfeito. Então, assim, a gente tem que ter muita importância com a simbologia, a gente dá muita atenção para a simbologia. Sim. E para a questão, assim, a gente tem uma legislação que rege o projeto. Isso. Né? E aqui a gente está falando sobre um bom projeto e um projeto comum. Essa legislação está sempre sendo atualizada. O Corpo de Bombeiros ali está se esforçando, sempre ali colocando muito esforço para acompanhar os avanços tecnológicos. Isso. Como é que essa questão das atualizações? As normas atualizam, não atualizam? Como é que você confere isso? Certo. Como é que funciona? Essas normas que aqui no Rio de Janeiro a gente chama de nota técnica, a gente consegue acessar no site do Corpo de Bombeiros. Tá? No caso aqui no Rio de Janeiro é o CBMERG, a gente tem acesso a todas as notas técnicas nesse site e volta e meia algumas notas são atualizadas, a gente precisa estar atento, a gente precisa estar sempre entrando no site para conferir. Não vai chegar um e-mail para você, não vai chegar uma mensagem para você dizendo, atualizei aqui essa nota, não vai acontecer. Imagina o bombeiro mandando mensagem assim, Não. oi projetista, atualizei a nota, cuidado com o seu projeto, Não, hein? Preste atenção. Isso não acontece. Pelo menos por enquanto não acontece aqui no Rio de Janeiro. Não sei como é que funciona em outros estados. Acredito que também não tenha essa mensagem, né? Claro que facilitaria, porém, a gente precisa estar atento. Um bom projetista, ele está sempre atento às atualizações das notas que você consegue acessar no site do Corpo de Bombeiros do seu estado. Perfeito. Então, para fazer um bom projeto, eu preciso dimensionar ele da forma correta, eu preciso ter uma simbologia, uma clareza ali, né? Conseguir me comunicar Sim. bem. Eu preciso que ele esteja atualizado dentro das normas, da legislação. Sim. E é muito importante não copiar um projeto do outro. Cada projeto ele é específico. Exatamente. Né? Perfeito. E a questão do alinhamento entre o projeto e a execução? A gente falou sobre isso e eu vejo que é um erro muito comum. Né? Como você falou, né? O projeto não ser pensado ali, até uma mesma edificação, no mesmo tipo de edificação, às vezes os hábitos são diferentes, ou falta uma explicação, falta uma consciência ali, falta levar um conhecimento. Né? Muitos moradores, muitos síndicos, muitos gestores não fazem por mal, às vezes falta esse conhecimento, e a gente pode levar, não só no projeto, mas também todo o atendimento ali da edificação. Como é que funciona esse alinhamento, como alinhar esse projeto com a execução? É muito importante que a gente alinhe o projeto, no caso, com o cliente, porque o cliente, o proprietário, o gestor, enfim, quem contratou a empresa, ele vai estar responsável ali por promover essa instalação, né, essa execução do projeto aprovado. Então, é importante que, caso seja necessário uma mudança estrutural ou acréscimo de uma porta, enfim, algo que vá alterar a edificação dele, é muito importante que ele saiba,
Porque pode ser que você faça o que for necessário no seu projeto, você entrega para o seu cliente e o cliente vai falar, mas isso não é possível, isso não é viável, né? Você devia ter falado comigo antes. Então é muito importante a gente ter essa comunicação, porque ele que vai, né, seguir ali com a parte da execução do projeto. Quero citar aqui a comunicação é super importante, você Sim, trouxe isso, né? Eu quero citar aqui sim. um caso emblemático, uma edificação federal que a gente está atendendo, né? E essa edificação também está refazendo o projeto, Sim. que teve ali algumas discrepâncias. O que aconteceu nesse projeto? Por que uma edificação federal teve que abrir um É. processo de contratação para um projeto aprovado também Sim, sim. e teve que refazer o projeto? O que aconteceu nesse projeto? Por que teve uma falha nesse projeto a ponto deles precisarem ter que investir novamente num bom projeto? Esse é um bom exemplo da falta de comunicação entre o projetista e o cliente, que é esse cliente, né? Enfim, eu acredito que ele não tenha visto o projeto antes dele ser aprovado, né? O projetista não passou para ele o que teria que ser feito na edificação. E lá no caso são 5 prédios, se não me engano, 4 ou 5 prédios. Enfim, superdimensionaram o sistema de hidrantes, que é um sistema fixo, é um sistema caro, né? Então, para eles foi um absurdo, né? Não foi viável fazer essa obra, instalar esses hidrantes, porque de fato é bem caro, né? Então, para ele estava superdimensionado, realmente estava. Então, foi melhor buscar outra empresa, outro projetista para que pudesse refazer o projeto de forma que não ficasse superdimensionado, de forma correta, de acordo com as notas, e que seja viável, né? Um projeto viável para o cliente conseguir executar. Eu posso afirmar então que o mau projeto ele pode se tornar até inexequível. Com certeza, com certeza. Foi o que aconteceu nesse caso. Nós conseguimos eliminar ali, se não me engano, 40 metros de tubulação de hidrante. Está falando de 40 metros de tubulação, que foram projetadas, aprovadas, e assim, não, não foi viável a execução. Sim, imagina assim. Imagina quanto o cliente economizou, né? Muito. E um caso semelhante com esse é esse caso, né, que eu trouxe no início, Sim, um galpão, um depósito. O cliente já estava ali preparado para fazer um investimento na, na ordem ali de R$ 50.000, porque ele achou que ia ter que fazer um sistema fixo. E isso não aconteceu. A gente conseguiu aprovar o projeto dele sem esse investimento. Conta um pouquinho de. Eu acho que isso exemplifica bem como que esse bom projeto foi capaz de economizar R$ 50.000 para o nosso cliente. tá. Esse projeto foi uma situação de muito estudo, um projeto de muito estudo. Nós verificamos junto ao analista do Corpo de Bombeiros. Aqui a gente consegue solicitar consultas técnicas presenciais junto com o analista do processo. Então, se de repente surgir alguma dúvida, se de repente você precisa explicar melhor ali para o analista alguma situação específica do projeto, a gente consegue fazer essa consulta técnica. Inclusive, sugiro para todos os projetistas que, se puderem, falem com o analista do seu processo. Isso facilita muito, isso facilita o andamento do processo, agiliza ali a aprovação e a gente evita qualquer tipo de ruído na comunicação. Então, nós conversamos bastante com o analista sobre a possibilidade de isentar esse sistema de hidrantes, né, que é o caso desse galpão de 3 andares. Por quê? Lá é uma edificação em que ele não usa o terceiro andar. Né? Ele usa, na verdade, o terceiro andar, na verdade, ele é um pavimento técnico, né? Somente para caixa d'água, enfim, questões que você não tem acesso. Eu ia te perguntar isso. Como é que a gente pode explicar, assim, de repente, para quem está assistindo e é leigo, o que é esse pavimento técnico? Tá, perfeito. Pavimento técnico é um pavimento de acesso restrito, você não tem circulação de pessoas, você não fica ali, você não trabalha ali. Então, no caso desse cliente, ele só utiliza os 2 primeiros pavimentos. O terceiro, que é esse técnico, ele não utiliza. Perfeito. Né? É um pavimento para manutenção. Então, você vai ter, de repente, 1, 2 pessoas acessando de vez em quando, se necessário. Né? Você não tem a circulação de pessoas, você não tem funcionários ali trabalhando. Somente nos 2 primeiros pavimentos. Que foi o que nós conversamos com o analista desse processo. Se, de repente, a gente poderia colocar no projeto, especificar
que é um pavimento técnico. E aí, quando a gente está falando até de norma, lá no decreto ele diz que se a gente tem até 2 pavimentos, a gente não precisa do sistema de hidrante. Isso nesse caso, tá? Cada caso é um caso, a gente está falando desse especificamente. Importante trazer sobre isso, tá, pessoal? Cada Sim. projeto é único, cada tipo de edificação, cada caso é um caso. Sim. Por isso a importância de tudo que você trouxe, desse estudo, dessa análise, para fazer um bom projeto. Sim, e dessa forma, como a norma permite, e nós conseguimos explicar para o analista que esse último pavimento, que é o terceiro, ele não é utilizado constantemente, nós conseguimos isentar pelo menos ali 3 hidrantes, né? 3 casas de hidrante, uma casa de máquina de incêndio, que é onde tem a bomba que faz funcionar, né, o hidrante. Então, assim, foi uma economia absurda, o cliente ficou super feliz e economizou bastante, né? Perfeito, que bom. Se tem uma coisa que eu gosto é quando o cliente está feliz. Quando ele está feliz, eu fico mais feliz ainda. Dica de ouro do Pode Prevenir. Faça um projeto pensando na execução e se conecte ali, né? E muito bem alinhado. Faça um projeto pensando em execução e bem alinhado com o analista. Mari, por que essa dica de ouro? Como é que você vê isso? Eu faço um projeto pensando na execução e alinho isso com o analista. Sim, justamente pela viabilidade da execução. Às vezes você faz um projeto que ele vai ser aprovado no Corpo de Bombeiros, mas o cliente ele não consegue, às vezes por questões financeiras, às vezes por questões até estruturais da edificação, não consegue executar. Então é muito importante que que esse projeto ele esteja alinhado com o cliente, inclusive também com o analista, né? Então, comunicação é super importante. Então, bons projetistas se comunicam, tá? E quando a gente faz consulta técnica, quando a gente conversa, quando a gente passa informação para o cliente, para o analista, a gente está se comunicando, a gente está evitando custos desnecessários, né? Medidas desnecessárias, enfim. A gente consegue economizar e ter ali um bom projeto, uma boa execução. E bem alinhado com o analista, né? Como é que você vê, Maria, a importância de trazer um analista para esse contexto, de trazer o cliente para esse contexto? Porque, apesar de termos notas técnicas, NBRs, enfim, as normas, a legislação que vai orientar a gente a fazer um bom projeto, cada caso é um caso. Cada edificação é uma edificação. Não adianta você tentar fazer o mesmo projeto em 2 lojas. São 2 lojas, são lojas diferentes. Elas podem fornecer o mesmo alimento, de repente a mesma roupa, mas são lojas diferentes, são casos diferentes. A população de uma não é a mesma população da outra. A porta de uma não é a mesma porta da outra. Então, temos normas, porém, nós precisamos analisar cada caso individualmente. E quando a gente traz uma explicação para o analista, a gente consegue falar para ele como que funciona, né? E às vezes até além de projeto. Como que funciona, qual é o tipo de porta, quantas pessoas acessam. A gente está passando mais informações para ele que a gente pode, de repente, ter uma solução melhor para aquilo que às vezes a gente já projetou, enfim. A gente consegue ter uma solução melhor para esse projeto. Nesse momento a informação é a nossa amiga para tomada de decisão, né? Sim. Mari, e a gente hoje falou sobre bastante coisa, né? O objetivo aqui era falar sobre um projeto de prevenção comum e um bom projeto de prevenção. A gente passou aqui pelo caso da isenção do hidrante, que foi esse projeto de um galpão. A gente falou sobre a questão do projeto tem que estar em conformidade com a norma. O projeto é um projeto para cada tipo de uso. A gente tem um projeto para cada tipo de edificação. Isso é super importante. Isso. Clareza na comunicação, questão da diagramação, ter uma visão holística, uma visão 360, olhar no projeto como um todo, estar em contato com o cliente, estar em contato com o analista do Corpo de Bombeiros. Falamos sobre casos de projetos que não funcionam, que são projetos que foram copiados, projetos que estão desatualizados, projetos que usam uma simbologia que não está em norma, projetos que são superdimensionados. Trouxemos a importância disso, trouxemos a nossa dica de ouro também. Então, e aí, como é que você faz um resumo disso tudo? O que você deixa de recado pro pessoal que está assistindo a gente? Pessoal, para você que é projetista, para você que é proprietário, gestor de um estabelecimento, de algum condomínio, hospital, enfim, qualquer tipo de edificação que você tenha, esteja sempre alinhado com o projetista, esteja sempre alinhado com o analista do seu processo, porque isso vai agilizar muito a sua aprovação, vai viabilizar
a execução do seu projeto. Então, se comunique, tá? Se comunique, busque especialistas na área que entendam sobre o processo. Isso vai te ajudar muito. Perfeito, Mari. Mais uma vez, quero te agradecer pela disponibilidade. Obrigado Eu que agradeço. por encher a gente do seu conhecimento. Pessoal que está assistindo, obrigado por assistir o Pode Prevenir. Deixa o like, se inscreve no canal, manda no grupo de condomínio, manda para todo síndico que você conhece, manda para aquele teu amigo empresário. É importante ele saber sobre isso. Me segue no Instagram, @KleberGouveia_. Segue a nossa empresa, @Rogofire. E eu vejo vocês na semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.